Olá, você que acompanha Exclusiva aqui na Band News Difusora. Vamos retomar as entrevistas com os candidatos a prefeitos do interior do estado. É um especial que a Exclusiva está fazendo nas eleições de 2024 para entender melhor o interior, entender melhor a política no interior. Esta semana chegou a vez de Tefé, que é um município polo do Médio Solimões, é o 5º maior município em termos populacionais do estado do Amazonas. Está comigo aqui na bancada agora a Edjane Rodrigues da Silva. Ela é professora, agricultora e a única mulher a disputar a prefeitura de Tefé. Edjane, obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda ao Exclusiva. Olá, Rose e todos os ouvintes aqui da Band. É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista. Eu, como única candidata mulher, 2 mulheres na disputa no município de Tefé, quero dar meu alô a todos os tefenses, todas as famílias que estão ali da cidade do interior, dizer que o nosso mandato como mulher vai estar à disposição do povo de Tefé para participar, junto conosco, 2025, do mandato de mulheres, com a voz de mulher, no social dentro do município de Tefé. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, estar aqui nessa entrevista, para aqueles que estão em dúvida, com certeza saber as nossas propostas de como a gente vai atuar a partir de eleita como prefeita de Tefé. Isso, e a gente também agradece a sua coragem por entrar nessa disputa com tantos homens. É importante que as mulheres encarem também a disputa eleitoral em todos os municípios do estado do Amazonas e todos os municípios do Brasil. A Edjane está concorrendo pela Federação PT, PCdoB, PV. E a gente queria entender quem é a Edjane, como é que a Edjane se constituiu, como é que ela, o que experiências você teve na sua vida que fizeram você despertar para a importância da participação política, da importância da participação na política partidária? Eu, filha do seu Orlando, Dona Maria José, conhecida como Zene, nasci na comunidade do Bacuri e comecei a participar muito cedo dos movimentos jovens. Depois fui para o movimento de mulheres, tinha muito clube de mães na época, no município de Tefé. E meu pai, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Tefé, do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores Familiares, dentro do município, no ano de 79. E eu era filha mais velha, acompanhava meu pai para as reuniões. E quando eu pensei que não, eu estava envolvida no social, no movimento sindical. E aí passei a participar, a me filiar, a fazer o social dentro da cidade de Tefé. Depois fui chamada para ser candidata a vereadora, perdi as eleições por devido a 3 votos, mas aquilo me fortaleceu de mostrar para as mulheres que a gente pode ter uma representação, fazendo social. E metade da minha vida, Rose, é fazendo social para as pessoas dentro do município de Tefé, fora do município de Tefé. Cheguei na federação, hoje sou presidente da FETAGRE, a Federação dos Trabalhadores Rurais no estado do Amazonas, representando 62 municípios, coordenadora regional da CONTAG na região norte. Então, para mim, esse crescimento veio dos movimentos, da luta por fazer o social, de mudar a qualidade de vida das pessoas. E eu sempre acreditei que através do que eu faço, um pouquinho para cada, a gente pode mudar a situação de várias famílias, não só de Tefé. Como eu abranjo muitos municípios e estado, eu acredito que a força coletiva dentro dos municípios é que vai fazer a diferença para mudar a qualidade de vida das pessoas no município. Que interessante. A Edjane conta aqui para a gente, então, que a infância e a adolescência dela foi um período que ela observou a criação de um partido que hoje é um dos maiores do mundo, né, no campo da esquerda, um dos maiores partidos da América Latina, e o seu pai ali ajudou na construção desse partido em Tefé. E aí você também tem um diferencial, porque, embora seja importante que as mulheres estejam em todos os espaços, ainda não é uma realidade, inclusive em sindicatos relacionados à agricultura, dentro do contexto do interior do estado. Como é que você chega a essa presidência da FETAGRE? Eu vim como secretária de organização sindical da federação, fui chamada por alguns que me conheciam, como a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, para mim vir organizar em 2014 os sindicatos dentro do estado do Amazonas. E eu, por ser mulher, aonde eu ia organizar, sempre eu chamava as mulheres a participar, porque era um sindicato de patriarcado, só homens podiam ser presidente. Então, eu entro com uma nova mudança, fazendo formação. Você é a primeira mulher a ser presidente do FETAGRE em Tefé?
Interfé. Fui a primeira presidente ser Interfé, depois de 30 anos de criação do sindicato, eu fui a ser a primeira presidente Interfé. E aí, quando eu venho para a Secretaria de Formação, eu vou formar muitas mulheres a ser presidente dentro do Estado. E hoje, dos 62 municípios, nós somos 42 mulheres presidentas dentro do Estado do Amazonas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí, quando eu construo essa política que mulheres podem ocupar o espaço, a gente vem e as mulheres me elegem a ser presidente da FETAGRE dentro do Estado, a representar e ser essa voz dessa mulher com essa força aqui dentro do Estado do Amazonas. Entendi. E você também já disputou outras eleições, Interfé? Eu disputei a última agora, 2022, foi deputada federal, escolhida pelo movimento sindical, mas eu sempre tenho falado que nós do movimento sindical, a gente sabe fazer o sindicalismo, ajudar o agricultor, o setor primário, ali a previdência, a fazer o social, e política partidária a gente precisa ter uma formação, seja pela FETAGRE, seja pelo partido onde você está afiliado, seja pela CONTAG, para a gente avançar, porque a política é totalmente diferente de você fazer um social. Então, a gente precisa muito. E eu, quando vim como presidente da FETAGRE, eu trouxe Milton Pomar, e ele já veio 2 vezes capacitar nós a fazer política partidária, porque a gente não sabe fazer. É toda uma estratégia, todo um modo de como você convencer, é como você se vender mesmo o produto e a pessoa lhe comprar. Então, a gente não sabia fazer isso. Hoje, eu considero ainda muito pouco o nosso aprendizado, mas a gente avança muito. E aí a gente constrói, dentro do movimento sindical, a gente elege as primeiras 6 vereadoras dentro do sindicato a vir para a vereança através dessa formação partidária. Hoje nós somos 6 vereadoras eleitas dentro do sindicato, presidentas dos sindicatos dos trabalhadores, e um vereador, o Raimundinho, que é presidente lá no Maranhão, ele é o nosso vereador orgânico, que a gente fala. E aí, nessa construção, eu vim para a federal, com muito pouco voto, eu acho assim, pela experiência que a gente estava enfrentando, mas tivemos, juntando todos um pouco dali, 5 mil votos, para só ter uma experiência, para a gente começar. Sem apoio de máquina. E sem apoio de máquina. Sem apoio de máquina, sem apoio de candidatos fortes, só com o movimento sindical. E agora, meu nome escolhido aí, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula, a ser candidata no município de Tefé. E, para mim, é muito importante a gente vir dizer que a mulher ela pode ocupar o espaço. Tem um espaço ali a ser ocupado por nós. Nós só temos que ter coragem e força de vontade de enfrentar, fazer esse enfrentamento político com os homens. Então, eu venho dessa luta, eu venho da resistência, eu venho do Grito da Terra, da Marcha das Margaridas, então isso me motiva a ocupar um espaço que é nosso e o povo de Tefé precisa ter uma mulher pela primeira vez, a prefeita ali naquele município, para fazer a grande diferença. Já teve alguma candidata mulher em Tefé anteriormente, em outras eleições? Na última eleição teve a companheira Norma Pantoja, ela foi candidata a prefeita de Tefé. Foi a segunda candidata, porque a primeira foi a Delva Mota, no ano de 2004. E nessas últimas eleições para prefeita veio a Norma Pantoja. E hoje, a terceira sou eu que estou nesse enfrentamento aí político das eleições de 2024. Edjane, na sua visão, nessa experiência toda que você tem como alguém que nasce em Tefé, cresce, né, se constitui em Tefé, quais são os principais gargalos de Tefé, no sentido assim, de problemas que já são estruturais de muitos anos e que atingem, né, o dia a dia, a realidade, a rotina da população? Lá eu considero, eu filha dali, nascida ali no município de Tefé, ali de todas as visitas que a gente fez com as famílias de Tefé, a primeira reclamação lá é a saúde, a saúde pública. Eles reclamam que eles não têm um médico específico lá, como nós somos, na mobilidade lá, é muita moto, muitas motos, em Tefé são milhares de motos, então acontece muito acidente. Então eles não têm ortopedista,
as mulheres não têm um ginecologista, não tem aquilo básico, principalmente o remédio na farmácia popular. Então, e a locomoção. Como nós somos um estado com uma geografia muito grande, Tefé também tem uma geografia muito grande das comunidades, vir de lá para vir a ser atendido no hospital regional. Qual é o percentual da população na comunidade rural? Na comunidade rural, o percentual é de 9 mil, 11 mil pessoas na zona rural, considerado que mora na zona rural, e o restante ele vem para a cidade, a zona urbana ali ao redor, nas estradas, na Agrovila, na Imagem, são mais. Então, as comunidades, são pouca gente que mora devido ser muito longe, mas eles chegam um percentual ser muito forte nas comunidades para vir para o município de Tefé. Então, o grande gargalo deles é que eles não têm, por exemplo, uma unidade básica lá na sua comunidade para atender pelo menos básico, um corte, uma picada de cobra, alguma coisa que acidente que aconteça, ele seja atendido de imediato. Então, eles têm que pegar um barco e muitos já perderam sua vida porque não conseguem chegar no município de Tefé. Então, o meu olhar, ele vem para mim amenizar essa luta que eles têm. A gente criar muitas unidades básicas com equipamento, com medicamento, com uma estrutura de um médico atender uma vez por mês as famílias nas comunidades, o médico da família, para amenizar esse sofrimento de eles se preventivamente. Isso, a saúde básica, que é a responsabilidade da prefeitura. Isso. Ela não está funcionando bem, então, por esse seu diagnóstico. Entendi. Também há uma realidade que Tefé é um município polo e acaba atendendo municípios do entorno. Como é que é? Como isso funciona? O que você vê a esse respeito sobre essa estrutura do hospital que tem em Tefé? Eu, como prefeita, está lá no meu plano de governo. Eu vou fazer reunião com todos os prefeitos, 9 municípios que desembocam dentro de Tefé, que eu digo que vem, tudo que acontece de mais grave vem para Tefé. Então, eu quero fazer essa parceria, um convênio com as prefeituras, a gente aumentar a estrutura do regional, regionalizar ele para atender os municípios, Tefé em torno, para que a gente possa desafogar e deixar de perder muitas vidas. Então, a minha parceria é regionalizar com convênio com as prefeituras, e a gente, porque para toda a prefeitura vem um pouco da saúde, né? Para ele manter a sua população. Então, no nosso projeto é regionalizar para a gente manter os médicos atendendo a nossa população, seja dos 9 municípios, mas com parceria com os 9 prefeitos reeleitos para 2025, a gente focar nessa estrutura, ampliar, regionalizar, ampliar o médico, ampliar a medicação, o atendimento, máquina, uma rede, que ela já funciona do ponto de vista da população, mas ela ainda não funciona do ponto de vista dos gestores. É isso? Justamente. Agora, como é que está a situação das famílias na seca? A Tefé tem ficado no foco, tem sido ali uma atração da mídia em função de trechos do lado do Solimões que ficam completamente secos, né? Porque vira bolsão de areia mesmo. E também pela morte de animais, da fauna, especialmente os botos, né? Como é que está a situação hoje lá? Tefé, na minha visão, 179 anos, com estiagem, com enchente, com estiagem, a população sofre as mesmas consequências. A falta de moradia, a falta de saneamento básico, a falta de uma saúde de qualidade preventiva dentro de Tefé. Então, quando você olha as periferias, onde as pessoas estão morando realmente, onde as pessoas ainda passam fome dentro do município de Tefé. E quando vem a estiagem, isso triplicou. Eu que estou visitando as casas, eu vejo dentro das casas, as pessoas não têm nada ainda para comer, nem peixe, principalmente que o rio seca, e aí fica até difícil de tu conduzir o peixe lá para o mercado ou lá para um bairro muito distante. Então, é um problema muito sério dentro do município de Tefé. O social precisa ter um olhar diferenciado de uma prefeitura que vai fazer lá dentro onde está mesmo, que eu sempre falo assim, onde está a ferida. O povo está ferido com falta de um olhar do poder público.
ele está numa casa caindo aos pedaços, ele está numa moradia que qualquer um que chega lá entra e ele não tem a segurança na sua casa, porque é uma casa feita de madeira, de palafita, de madeira muito velha, muito antiga. Ele não tem condição de fazer a reforma daquela casa. Então, 69 anos de Tefé, ele cresceu em muitas partes, mas tem uma parte das famílias tefeenses que dói às vezes falar, que é o fato de saneamento básico lá, de moradia, de alimentação mesmo. Lá o povo, maior produtor de farinha, você não tem uma agroindústria, você não tem uma indústria, você não tem uma mecanização, você não tem um incentivo de criar peixe em tanque, você não tem uma horta para vender para a feira, você compra daqui de Manaus, por incrível que pareça, para abastecer a feira de Tefé. Então, nós, no nosso projeto, no nosso plano de governo, a gente pretende pegar tudo que vem do governo federal, o crédito fundiário, o PRONAF, o PAA, a CONAB, o PREME, o PENAI, tudo isso que tem recurso para a gente motivar ele a produzir mais, a vender diretamente e já ter uma renda extra dentro da família. A gente quer colocar uma equipe dentro da prefeitura que vá trabalhar, mostrar o que tem realmente para o setor primário, para os pescadores, para os nossos povos indígenas. Por incrível que pareça, eu mesmo não sabia que tem mais de 21 mil indígenas reconhecidos pelo IBGE dentro do município de Tefé, porque até 4 anos atrás era 1.000 e poucos, que eram reconhecidos, 1.400, que eu já prestei serviço para a saúde indígena no DICEI. 3 anos da minha vida eu fiquei ajudando aquele povo indígena dentro do Juruá, ali de Jutaí, do Japurá. Ainda tem isso, né? Porque o DICEI, ele abrange municípios que estão muito distantes, com realidade muito diferente, mas continue, pode falar. Então, Rose, o problema de Tefé, a gente precisa, não vai resolver em 4 anos, mas a gente pode avançar na geração de renda e emprego a partir de quando a gente aplicar as políticas sociais federais e estaduais realmente para as famílias que precisam de uma renda extra, fora da Bolsa Família, e é esse nosso olhar. Nós vamos pegar as famílias que realmente estão ali, que sem uma perspectiva de vida dentro do município de Tefé, nós vamos selecionar elas aí produzir. Nós vamos produzir, fazer granjas, nós vamos produzir hortas. Hoje, o governo federal, com as mulheres que têm quintais, a gente anda nas casas, todo mundo tem quintal. Os quintais produtivos, as mulheres começar a produzir nos seus quintais, fazer as lavanderias coletivas, vou trazer as associações, vou fortalecer através do clube de mães, dos artesanatos, das biojoias. Então, nós temos um plano de governo de geração de renda para mudar realmente as pessoas. Na estiagem, como tu falou, as pessoas não têm nada para fazer. Aí você tem um monte de açaí, um monte de tucumã, um monte da nossa floresta, que é rica dentro do município de Tefé e no Amazonas, e na Amazônia. Nós somos ricos, mas nós precisamos explorar com sustentabilidade e desenvolvimento para gerar emprego e renda para aquelas famílias que precisam. Então, eu venho com uma inovação. A FETAGRE, a CONTAG, ela me abriu os olhos para isso. Então, a partir de quando eu for eleita, eu quero colocar isso em prática. Eu vou focar, o meu governo vai ser voltado para as famílias que realmente estão precisando dentro do município de Tefé. Muito bem. Olha, você que está ouvindo a Band News agora, exclusiva, nós estamos conversando, essa voz é da Edjane Rodrigues da Silva, ela é agricultora, professora no município de Tefé e também está disputando esse ano de 2024 a prefeitura. É tão importante a gente ouvir esse relato da Edjane, ela praticamente nos convoca a todos, sociedade, os políticos nas demais esferas, a olhar de uma outra forma a realidade do interior do Estado. Essa política que é necessária do atendimento imediato, emergencial, das cestas básicas, ela não pode ser a única. Há
possibilidades estruturais de alterar a realidade dessas pessoas, aceitando que nós vivemos na Amazônia, e a Amazônia tem seu período de cheia e tem seu período de seca, e agora nós temos um momento de emergência climática. Mas há outras possibilidades, aqui um relato de uma agricultora a vida toda. O que não há nesse momento é visão de várias estruturas de políticas públicas adequadas à realidade do município. Por exemplo, e é o que a gente tem ouvido em várias regiões, como o escoamento de peixe. O rio seca em alguns trechos, mas em outros o peixe está abundante. Mas não há possibilidade de escoar sequer para a cidade, porque a alimentação tem que chegar de um ponto mais distante, que é Manaus, porque já tem ali uma estrutura que faz com que essas embarcações cheguem lá. E ela cita aí um fruto que está fazendo muita falta aqui para os manauaras, que é o tucumã. Em todo café regional que a gente chega, não tem tucumã, ou tem numa condição muito ruim, amargo, e ainda muito caro, né? Aumentou muito o preço em função da falta do tucumã. E tem a ver com esse incentivo à agricultura familiar, que a Edjane está relatando aqui para a gente. Edjane, fala um pouquinho mais da gente, das outras possibilidades de ter fé, além da questão da agricultura. Eu sei que é muito forte o comércio, e há também uma possibilidade turística, né? Já é um ponto turístico visto por muitas pessoas de fora, eles querem conhecer Mamirauá, outras regiões ali. Nós, no nosso plano de governo, nós temos uma área a explorar, que é a Flona e o Mamirauá. A gente vai fazer parceria, porque o que acontece em Tefé hoje? Os turistas vêm de todos os cantos, de todos os países, mas ele faz só uma ponte. Do aeroporto, ele pega a lancha e vai... Direto para a pousada. Direto para a pousada. Então, ele não para um dia em Tefé. Então, nós vamos motivar a abrir restaurantes regionais lá com sabores de Tefé. A gente vai abrir espaço de hotel, incentivar os hotéis a adequar a como receber eles, fazer capacitações junto às ONG, junto às associações, e abrir o espaço turístico dentro da cidade, para que ele tenha, não dizer que só o Mamirauá pode atender, mas a gente ter espaço dentro da cidade, que a gente tem vários espaço turístico, que possa atrair ele a ficar um dia, pelo menos, e a gastar o que ele traz, como quando ele vem para a viagem, ele vem trazendo os dólares, a deixar dentro da cidade, não só no Mamirauá. Então, a Secretaria de Cultura, dentro do município, a gente vai investir muito na capacitação de pessoas, a fazer esse ponto turístico, aos engenheiros a trabalhar quais os pontos melhores de Tefé, o pôr do sol. Ali, você sabe que nós temos uma orla inacabada há muitos anos, a herança do Hélio Bessa ali. E eu já falei para a população, nós como 2 candidatas a prefeita do município de Tefé, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a cara do município de Tefé. Uma orla, um pôr do sol tão lindo, mas nós não temos uma frente da cidade que possa atrair os nossos turistas a ficar, a ver um pôr do sol, a levar a família para passear. Você vê que ali, se você já teve a oportunidade de visitar Tefé, é uma tristeza ver uma praia branca toda suja, ver uma orla toda quebrada, toda feia. Quem chega ali Tefé já se depara. Então o turista ele não quer isso. O turista, para você atrair ele, quem vem de fora, você tem que, pelo menos, ter a frente da cidade com a cara que as famílias de Tefé merecem. Ter uma orla, ter uma frente da cidade que vá atrair os turistas a ficarem ali e a gastar seu... Criar um outro ciclo, né, para que eles também consigam compreender que aquele patrimônio natural ele também é preservado a partir da subsistência, né, do incentivo à comunidade local. E eu acho interessante que várias pessoas que eu converso, eles consideram o Instituto Mamirauá, e de fato é um instituto muito sério em relação a essa questão ecológica, enfim, a preservação toda, mas que é necessário que ele se torne uma referência para que as comunidades também possam atuar, trabalhar, ter ali um incremento no seu orçamento a partir também dessa realidade turística, ecológica do município. Essa é a sua proposta. Sim. Olha só. Há também outras possibilidades para o município, Edjane, na sua opinião, além da agricultura e do turismo? Nós
nós vamos avançar muito, que eu já estou nessa linha de muito, sem ser política, sem ser vereadora. A partir de quando a gente elegeu o Lula como nosso presidente, essa retomada da Minha Casa Minha Vida, urbana e rural, nós já tínhamos um instituto já criado pelo movimento sindical para atuar construindo casa dentro dos municípios. E como eu já estou nesse planejamento, e olhando a realidade, eu trouxe até uma foto para você ver aqui. Isso aqui é a frente de Tefé, para você ver uma realidade. Então, tá para pegar a imagem? Um dos nossos... O pessoal vai pegar um pouquinho enquanto você fala. Pode falar. Então, à frente da cidade, ao redor da cidade de Tefé, do município de Tefé, quando você chega no barco, você já vê essa imagem. Quando você vai para o Xidarini, você já vê essa imagem. Quando você vai para o Abial, você já vê essa imagem. Então, a cidade de Tefé ela é rodeada por casas palafitas. Então, nós, um dos planos nossos de governo é nós fazer muitas casas populares, conjunto de casa dentro do município. Eu não vou dar o nome de Prosami, mas a área onde alaga, como São Raimundo, como a parte lá do Santa Cruz, a parte do Nova Esperança, as pessoas ainda moram em casa que alaga dentro da cidade. Então, a gente pretende trabalhar o saneamento básico e construir muitas casas populares e começar a trabalhar o Prosami, que eu não sei o nome que a gente vai dar no nosso projeto de engenharia dentro do município. A sua proposta é mudar radicalmente essa característica das palafitas do município de Tefé? Nós vamos mudar, nós conversando com a população, eu perguntando para eles, né? Vocês elegendo nós como prefeito, vocês aceitariam mudar essa frente da cidade de uma casa com qualidade, de você ficar de frente para uma orla que não alagasse, com uma estrutura? Não vou tirar eles dali. Agora eu quero estruturar uma casa que seja de frente para o rio, que é o pôr do sol, mas que ele fique ali, mas com uma casa de qualidade, que vai dar qualidade para a vida dele e para a família dele, ali nesse local. Fazendo uma orla, como foi feito em vários estados que eu conheço, como eu quero citar o exemplo lá de Macapá. Né? A frente de Macapá é uma orla que toma conta de toda a cidade ali arrodeando. E as casas ali, o ponto turístico, o pessoal vão para tomar um caldo, vão para tomar uma cervejinha, e eles não saíram de lá. Só mudamos a frente com a orla e colocamos as famílias ali para receber, até ter renda extra dentro ali da orla de Tefé. Então, eu pretendo fazer isso, se Deus permitir, o povo quiser, de a gente mudar a cara, com as famílias mesmo cuidando da orla e tendo uma renda com os turistas que vão chegar nos barcos de todos os municípios e vender, fazer o empreendedorismo para essas famílias, atender as famílias que vêm de outros municípios na frente da cidade. Sobre essas possibilidades para a população, a nossa produção fez um levantamento, aqui a Giovana Marinho, ela coloca que apenas 4,65% da população possui alguma ocupação formal, que o baixo nível de ocupação reflete na dependência de programas sociais. São 19 mil famílias com cadastro único, sendo 68% delas em situação de pobreza. E aí 13.500 famílias beneficiárias do Bolsa Família, com valor médio de R$ 795. Então, é uma situação realmente de prioridade para quem se propõe a gerir Tefé, criar oportunidades de emprego e renda para essas pessoas. Com certeza, Rose. Eu fico triste quando eu vejo os dados aí do IBGE com a população de Tefé e a gente vê que as famílias elas sobrevivem da Bolsa Família. Então, se nós, eu digo nós porque eu vou precisar de todo mundo, vem muita gente para vir somar. Se nós não tivermos um olhar voltado para tirar dessa situação, as famílias que estão nessa situação, a gente não vai avançar Tefé. Tefé é tão importante dentro do estado, é o 5º em população maior dentro do estado do Amazonas. Então, a gente precisa avançar, motivar as famílias a empreender, a trabalhar de outra forma, fora da Bolsa Família.
E aí, só que eles não têm esse incentivo dentro do poder público, seja estadual, seja municipal. Então, por isso que quando eu disse para ti que eu vou fazer uma equipe dentro da prefeitura para a gente divulgar, quando eu chego nas casas, que eu falo, eu posso fazer isso. Eles dizem, eu tenho um terreno, só que eu não consigo nem ir para o meu terreno. É muito ruim a gente, que eu já fiz isso, Rose, que eu sou a derrubar, a queimar, a plantar, a carregar na costa a mandioca, a farinha. Dejane, eu estou com problema de coluna porque eu não consigo mais carregar, eu não consigo manter minha família fora da bolsa da família. E essas distâncias ficam maiores na seca. E essas distâncias ficam maiores na seca. Então, eu vejo que a única saída nossa é abrir os ramais, as vicinais, a gente começar a legalizar o TI definitivo, que é o primordial dentro do município de Tefé, a dar o TI definitivo, porque quando tu dá o TI definitivo para aquela pessoa que trabalha ali, ela já tem um direito ao crédito. A um crédito que muitas famílias do Rio Grande do Sul, do Nordeste, mudaram de vida, saíram daquela situação, se você vê a pesquisa do IBGE, elas mudaram totalmente. Hoje eles são produtor, porque quando tu já tem um drone, tu já tem uma máquina tua mesmo para te produzir, tu já é um produtor, tu não é um agricultor familiar. Então, a gente tem essa possibilidade de motivar, tirar essas 13 mil famílias, 19 que estão no CAD único, 20 mil famílias que estão na situação de pobreza, a gente motivar elas a empreender ou mecanizar a produção delas, o que elas fazem. E para isso, a gente vai levar as agroindústrias para a gente beneficiar o grande produto de Tefé, que é a mandioca, que é o que ele mais produz, é a mandioca. Mas com a agroindústria, eles vão trabalhar os subprodutos da mandioca, como a fécula, vamos aproveitar a casca para fazer ração, quem vai criar peixe, quem vai criar galinha. Então, a agroindústria e as fábricas que nós vamos atrair, as indústrias que a gente vai atrair para se implantar no município de Tefé, é que vão alavancar a economia e a renda das famílias de Tefé. Muito bem. Produção de farinha, o maior produtor de farinha do interior do estado do Amazonas. E é um produto que o amazonense não abre mão de jeito nenhum, né? Farinha. Olha, a gente já tem 30 minutos de entrevista, tem até que ter cuidado um pouquinho, que ao vivo a gente acaba selecionando os trechos principais, para não entrar esse número, e aí acaba confundindo o ouvinte. Mas eu queria que você falasse agora, que a gente conversasse um pouco mais sobre a estrutura partidária dessa disputa. Você está enfrentando vários grupos, não é um grupo forte, são vários grupos, vários ex-prefeitos que se reuniram numa só chapa. Tem ali o grupo do ex-prefeito Bessa e do atual deputado estadual, Bessinha, que embora seja do PV, que está na federação que lança o seu nome, ele apoia o outro grupo lá da reeleição do prefeito. E aí tem o Sidônio, ex-prefeito, tem o Pape, ex-prefeito, todos se juntaram no grupo do Nixon. De outros políticos eu já ouvi dizer que não tem nem disputa, porque eles são tão fortes que eles consideram que há quase zero chance de não serem reeleitos. Como é que é disputar uma eleição com essa conjuntura e com esse tipo de discurso também? Rose, eu vejo assim, a população de Tefé, o último reeleito foi Sidônio. Uhum. Depois disso, a população de Tefé, ela tem renovado. Ela tem acreditado que o renovo ela vai mudar alguma coisa em Tefé. Porque quando você ganha, você quer mostrar serviço, né? Então, eu acredito que Tefé vai continuar nessa pegada da renovação. Depois do Sidônio veio o Pape, depois do Pape, o Pape dizia que estava eleito da mesma forma, não foi visitar as casas, e aí o que aconteceu? Quem ganhou foi o Adenor, e não tinha nenhum tipo de projeto, o Adenor, a população só para mostrar, para dizer... Mesmo sem a máquina. Mesmo sem a máquina. Então, a população, mesmo sem a máquina, a população, não, quem manda aqui somos nós, é nós que decidimos quem que vai ser nosso prefeito. Então, depois do Antenor, o Pape tira o Antenor, fica mais 2 anos e quer reeleger Tapioca. Então, era Tapioca, Nixon, e o Tapioca, para você ver as carreatas, tomava conta da cidade. Aeroporto, no centro, aquilo de gente. E quando chega, abre as urnas, quem é o prefeito? Normando, em 5º lugar.
Então, eu acredito que a população ela vai continuar nessa mudança, de só deixar os 4 anos. Eu acredito nisso. Então a reeleição não é uma regra para o eleitor de Tefé, é isso que você está falando? A partir do Sidônio não é mais uma regra reeleger. Então, hoje se ajunta todo esse grupo político que diz que é forte dentro do município de Tefé, mas a população colocou na cabeça deles que eles estão lá porque eles estão tirando da saúde, da educação, da merenda escolar dos alunos, estão tirando da farmácia popular, que não tem remédio. Então, essas pessoas que se ajuntaram, eles estão sugando um dinheiro que é deles, que é para fortalecer o social dentro do município. Então, as casas que eu vou visitando, eles dizem, não, a gente vai ter que desmamar. É muito homem mamando não só uma teta. Então, eu acredito que a população de Tefé vai continuar acreditando na renovação, na mudança. E hoje eles vão apostar em 2 mulheres para a gente fazer. A sua vice é uma mulher também, né? Que minha vice é uma mulher. Então, hoje, a gente aposta que a população de Tefé vai renovar com 2 mulheres e apostar pela primeira vez em 169 anos de história de Tefé, vão apostar que 2 mulheres vão fazer aquilo que os homens nunca conseguiram fazer por Tefé, pelas famílias de Tefé. E nós, a Edjane e a Maura, nosso foco vai ser para trabalhar as famílias de Tefé. E até a pedido do presidente Lula, ganhando foco no social, nas famílias que realmente estão precisando. Então, é esse nosso foco. A partir do dia 6, reeleita, a gente já começa a montar uma equipe para nós trabalhar realmente as famílias que estão precisando do olhar de 2 mulheres, mãe, que vem sindicalista, que sempre apostou no social, que luta pelas famílias, seja do Amazonas. Hoje eu vou lutar muito, continuar lutando pelas famílias tefeenses, a qual eu nasci, que eu tenho uma história de vida. E aí as pessoas disseram, não, eu conheço a Edjane. A Edjane é lá do social, ela sempre foi aquela pessoa amiga, aquela pessoa que sempre atendeu bem as pessoas. Então, eu continuo sendo essa pessoa. Então, eu aposto que no dia 6, as pessoas de Tefé vão votar no 13, devido ser 2 mulheres enfrentando 21 homens, mas elas acreditam que a saída de Tefé é 2 mulheres para vir mudar a história daquele município. 21 homens, você considera 15 vereadores? São os 15 homens na Câmara? 15 homens na Câmara. E 6 ex-prefeitos, deputado, enfim, todo... Aí a gente considera 15 homens eleitos. Olha só, não tem nenhuma vereadora na Câmara de Tefé. Aí tem o vice-prefeito, que é homem, o prefeito, que é homem, aí vem o Pape, Sidônio, Isma, Carlinho Bessa. 21 homens contra 2 mulheres. Mas eu sempre digo para as famílias, né? Eles não têm a única coisa que 2 mulheres confiam muito, que é a fé em Deus e a população de Tefé. Muito bem. Olha só, interessante como é que é o processo democrático. A recusa da população, isso de momentos anteriores, de não reeleger, mesmo com a máquina atuando, que a máquina é sempre muito forte, isso já é um degrau dessa evolução democrática, né, do entendimento da dinâmica do voto, de como é importante, o que deve ser esperado e cobrado de um gestor. Então, isso é uma evolução em relação ao exercício democrático da população. É interessante que alguns municípios já experimentem isso é importante mesmo. Agora, Edjane, você sendo do PT, tem o apoio de quem para essa sua disputa? Imagino que não tenha sido fácil. Aliás, quero até saber como é que foi essa disputa interna, porque o Carlinhos Bessa é deputado estadual e está no outro grupo. Então, ele é uma força também dentro da federação. Como é que foi esse enfrentamento e dentro do partido, né, do próprio PT, que apoio você tem? Hoje, por exemplo, para a gente sair candidata, eu sempre motivei. Não, nós precisamos, a esquerda precisa ter candidato. Eu sou aquela pessoa que motiva muito, né? Eu estou na federação e eu disse, a nossa meta agora é sair de 7 para 15 vereadores orgânicos, de esquerda. Então, e eu motivando. Então, quando se há essa união para lá, então eu digo aqui, não, a gente precisa vir para uma disputa, porque 2026 já está próximo e nós
o reflexo dessa eleição ou é reflexo de 2026. E aí, nessa construção, o deputado, junto com muitos amigos que eu tenho, construí aqui dentro do Estado, disse, não, eu acho que o melhor nome para Tefé é o seu mesmo, Edjane. Então, vamos lá, eu quero saber se você topa ir para essa disputa. O deputado Sinésio me motivou muito a fazer essa disputa dentro do município. E por ser mulher, por acreditar que a gente pode fazer o melhor, por ter fé, eu aceitei o desafio. Eles disseram para mim, você sabe que você vai enfrentar a máquina e um prefeito que está eleito. Sim, mesmo ele com todo esse apoio que ele tem lá, vou, porque eu acredito que o povo de Tefé acredita em propostas e projetos para melhorar a cidade. E é isso que eu estou apostando, na mudança, na renovação, e aí constrói o nome Edjane por toda a minha história de luta, pela minha história de resistência, de fazer o social dentro do município de Tefé, de ser aquela pessoa que mesmo aonde eu cheguei, nunca subiu para a cabeça ao poder, sempre foi essa pessoa humilde, pé no chão, que tem fé em Deus, que acredita em Deus, e estou aqui nessa disputa dizendo que nós vamos ganhar as eleições porque o povo de Tefé merece ter 2 mulheres prefeitas pela primeira vez dentro do município de Tefé. Como é a relação com o Carlinho Bessa nesse sentido? O Carlinho Bessa se declarou para lá, mas aqui a nossa ata, todo o que a gente precisava para a federação sair como majoritária, ele não fez nenhum impedimento, assinou todo o que ele é o presidente do PV e só disse que não podia se declarar ali pessoalmente, pedir voto para nós, porque ele tinha fechado com o prefeito atual. Mas para nós, o que nós queríamos era que ter uma federação que saísse mesmo a candidata do lado da esquerda ali, para a gente mostrar a nossa força da mulher, motivar mais mulheres a disputar, chamar as mulheres para vir somar nessa disputa, porque é um momento único nosso dentro do município de Tefé, de vir para uma disputa e as mulheres dessa vez ter uma voz, uma representatividade dentro da Prefeitura de Tefé e na Câmara, porque eu tenho pedido voto também para eleger mulheres na Câmara Municipal, e a gente ter uma voz representativa dentro da Prefeitura que vá fazer política para as mulheres, que vá motivar as mulheres a empreender, onde nós vamos selecionar as mulheres para receber Minha Casa Minha Vida. Então, nós vamos fazer um programa voltado à participação política das mulheres. Quero fazer um mandato com 70% nas secretarias, nas coordenações, nas subsecretarias, dentro de todas as coordenações, ser mulheres, para a gente mostrar que vai ser um governo participativo, com a população e principalmente com a voz das mulheres dentro daquele município. Qual o apoio da Secretaria Nacional de Mulheres do PT nessa sua organização, na sua disputa, nessa sua forma de ver que é importante que mulheres estejam mais presentes na política em Tefé? E Rose, eu fico até triste de responder isso, porque eu pensava que a Secretaria Nacional ia dar mais apoio para as candidaturas femininas dentro do estado do Amazonas, principalmente nós, do mesmo partido, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, e até agora eu espero, ainda não terminou as eleições, né? Eu espero que eu tenha algum apoio de alguma coisa, até de um vídeo, apoiando a minha candidatura. Eu ainda não tive nada disso. Então, para mim, como mulher, eu como motivadora, incentivadora de as mulheres a ocupar espaço, que é minha vida, eu faço isso, é motivar as mulheres a ocupar os espaços. Eu me sinto, eu fico triste de até agora eu ainda não ter pelo menos um vídeo apoiado pela Nacional na minha candidatura como mulher a ser prefeita de Tefé. Uhum. E qual é a força do Lula em Tefé, Edjane? O Lula, nas 3 últimas eleições, ele teve 18 mil votos, e agora nessa última reeleito aí, né? O Lula é uma história. É imbatível em Tefé. Imbatível em Tefé. Teve 22 mil votos, e esse voto, com certeza, ele vai refletir em nós, mulheres. Né? A gente tem ido, e caída dele ali, aí que nós viramos Ele foi nas comunidades? Nas comunidades. Você conseguiu alguma agenda com ele?
A gente conseguiu receber ele, agenda com ele, deixou um vídeo gravado para mim, pedindo voto para mim lá no município. E eu creio. Então você já tem o melhor vídeo, né? Eu tenho o melhor apoio, que é do presidente Lula pedindo voto para mim. Seria importante também de uma mulher, né, que está à frente do partido. Ter uma mulher, amiga do Lula, que aposta nas ações sociais. O Lula veio para fazer o social dentro do país e eu quero levar isso para o município de Tefé, e eu creio que as pessoas que estão me ouvindo, que estão as minhas propostas, os meus projetos para Tefé, as pessoas que estão me ouvindo, eles vão votar certo no dia, no 13, porque eles acreditam que o melhor governo que vai ser de 2 mulheres, no Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança. E é uma esperança para as famílias de Tefé ter 2 mulheres que vão focar no social e nas famílias que mais precisam ali naquele município. Lula falou alguma coisa, pediu alguma coisa específica para você quando você estiver nesse encontro lá em Tefé? Foi em Tefé o encontro? Isso. Ele disse: ganha a eleição, seja a minha prefeita aqui em Tefé. Não coloque um portão de 3 metros para atender só os grandes. Tire esse portão e atenda só os humildes, as pessoas que vão precisar de você nos últimos 4 anos. Muito bem, muito bem. Olha, eu vi imagens que eu fiquei até emocionada em Erunepé. A deputada Alessandra Campelo dando um apoio lá à candidata de Erunepé. Me lembra o nome da candidata, Giovana, por favor. Mas ela sofreu ameaças, né, de outros homens. E aí elas fizeram um grande movimento, a ação da campanha, mas a fala delas em vários momentos muito direcionada às mulheres de Erunepé. Isso é importante. Há um percentual alto de mulheres eleitoras. E ela, a professora Áurea, esse é o nome da professora Áurea. Eu vi os vídeos, é importante mesmo. Eu penso que você, como já se constituiu dessa maneira, tem muita clareza da importância de uma candidatura de mulher que fale com mulheres também, né? Bom, Edjane, a gente chega aqui ao final da nossa entrevista. Eu agradeço muito, gostei muito de conversar, de conhecer você. Tenho certeza que você é uma aposta do PT. Agora, por todos esses dados que nós tivemos acesso durante a entrevista, desde a eleição passada, e que você siga em frente. Obrigada pela entrevista, boa sorte, boa campanha. Eu que agradeço, Rose, o espaço de estar aqui, falando aqui na Band, né, tão ouvida pela população amazonense. Dizer que, com certeza, a gente espera a força da mulher. São 51 eleitoras, por cento de eleitoras em Tefé. Eu creio que dessa vez as mulheres e homens também vão, a juventude dentro de Tefé. Tem um programa para a juventude, nós temos o melhor programa para a juventude no município de Tefé. Com certeza a juventude, os idosos, que eu abracei muitos idosos, ajudei já muitos idosos no município de Tefé, com certeza eles estão abraçando, torcendo, assim como eu entro nas casas, eles oram por mim, diz que vai lá, minha filha, que agora é a vez das mulheres. Então eu acredito na palavra do povo de Tefé, eu acredito nas pessoas, e eu creio que primeiramente Deus é um projeto de Deus na minha vida. Eu creio, Rose, agradecer vocês aí, e com certeza eu vou estar aqui agradecendo, voltando aqui, agradecendo já eleita, dizendo que é importante a Band a motivar os candidatos a vir fazer entrevista e saber e conhecer realmente. E é um prazer ter conhecido vocês aqui, agradecendo a Deus, ao povo de Tefé. E vamos de 13 no dia 6 de outubro. Microfone sempre aberto para as mulheres que participam da política, para as mulheres agricultoras, para mulheres como você. Edjane, obrigada e até a próxima, gente.